Paz do Senhor, glória a Deus. Continuar aqui São Mateus, capítulo 24. Capítulo 24, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Glórias ao Senhor. Este texto, esses 12 versículos, é um prenúncio, né? Uma profecia referida por Jesus sobre vamos dizer assim, a quarta maior diáspora, né, do povo judeu. Diáspora ou dispersão, exílio do povo judeu. Jesus profetizou que mais uma destruição viria sobre o povo de Deus. Para nós entender esse texto, temos que mergulhar na história de Israel, principalmente nas diásporas, né? Nas dispersões, no exílio do povo de Deus. Sabemos que toda a aliança de Deus, em todas as dispensações, Deus, ele colocava a sua promessa, porém exigia um dever da nação, da humanidade. Então, em todas as dispensações, em todas as promessas, sempre existiu uma promessa, um dever e um juízo. As promessas viria no decorrer que a outra parte que concordava com as suas leis obedecesse, né? Se aquela nação obedecesse, aderisse à sua lei, né, teria as promessas cumpridas em suas vidas. E para nós entender bem isso que estou falando, precisamos ler e entender o livro de Deuteronômio, capítulo 28, onde Deus ele faz as promessas para a nação de Israel. Em contrapartida, se eles desobedecessem, atrairia sobre si maldições que Deus traria, né, em desobediência às suas leis. Então, sempre existiu um dever, né, uma promessa, um dever e um juízo. E o povo de Israel, eles não cumpriram, né, a parte do acordo que Deus estabelecera por intermédio de Moisés. Por isso vieram, né,
vieram as dispersões, né, o exílio do seu povo, porque eles desobedeceram. E o povo tomando posse da terra, né, ali por Josué, depois Josué ele morre, né, aí depois vem ali os juízes, e depois a nação de Israel exige um rei, né, para si, como as demais nações, né. Deus, ele unge ali a Saul, né, depois a Davi, e daí vieram outros reis, né. Mas a confusão maior começou com os filhos de Davi, né, Jeroboão e Roboão, né. Eles começaram a não cumprirem, né, as leis do Senhor. Sabemos que isso em decorrer da desobediência de Davi, né, seu pecado ali de adultério que ele cometeu. E daí veio as consequências. Mas a primeira dispersão do povo, né, começou as três grandes dispersões, vamos dizer assim, né? Começou lá na frente, se eu não me engano, com o rei Oséia, né? Está escrito lá no capítulo 17, se eu não me engano, do livro de Reis, e o versículo 1 ao 6, vemos ali a Síria, né? A Síria, através de Samanese, se eu não me engano, já faz a primeira invasão ali em Jerusalém e leva muitos dos judeus cativos, né? A primeira invasão, sabemos que começou pela Assíria, através desse imperador, ali nas 10 tribos, né? Ou seja, o reino do norte. Está lá escrito no capítulo 17, né? 17 do livro de Reis. E mais ou menos a 720, 730 a.C., a primeira invasão, que culminou em várias mortes dos judeus. Mas sabemos que devido à desobediência, né, a parte não cumprida da aliança que Deus estabelecera através de Moisés, né, com seu povo Israel. Eles não cumpriram a sua parte. Então, atraíram sobre si as maldições que estava escrita ali no livro de Deuteronômio, capítulo 28. A segunda invasão se deu, né, que foi no Reino do Sul, né, as duas tribos de Judá e Benjamim, se eu não me engano, as duas tribos que também conhecida como Reino do Sul, ali pelo mais tarde um pouco, né, 580, não, a cronologia não é bem exata, né, precisa, é aproximada, mas temos as referências, né, em 2 Reis,
capítulo 24, versículo 14 e 15 por ali, e também o capítulo 25 de segundo Reis, e versículo 6 a 11. Essa segunda invasão se deu através de Nabucodonosor, né, imperador ali de Babilônia, se eu não me engano. E ali também culminou em várias mortes do povo judeu. E isso trouxe escárnio, né? Apróbio para o povo judeu. Não que Deus havia abandonado, né, o seu povo, mas sim o povo judeus abandonaram o Deus de Israel, né, o seu Deus, o Deus que tanto livrara de vários inimigos, né? E agora o povo se voltaram, né? Se voltaram contra as leis de Deus, apostataram, né, da fé, da lei do Senhor. A outra terceira e grande, é lógico que houve outras invasões, né, de pequeno porte, né, de pequeno número, mas a mais horrenda, né, a mais terrível, que a Bíblia menciona, né, com mais detalhe, tem a de Antíoco, né, e também da Síria, né, ali pelos anos 220, 230, né, antes de Cristo, né, qual ele levou 2.000 famílias, né, de judeus, né. Foi também horrível para o povo judeu. Praticamente a nação de Israel foi banida, né, extinta, né. Se não for a misericórdia do Senhor, né, feito a promessa lá atrás a Abraão, o povo teria sido dizimado por pura desobediência. E os judeus foram dispensos, né, ali pelas terras, no Egito, na Assíria, na Babilônia, eles foram espalhados, né? E isso daí era uma afronta, um opróbrio para o povo. A dispensão, né, a diáspora, isso foi uma das coisas mais horríveis que aconteceu, né, com a nação de Israel até hoje, né, até hoje. Porque isso trazia um sentimento, né, sempre trouxe um sentimento de separação, né, de proteção do seu Deus. Isso era cultural. Uma nação que era tomada por outra nação, né, perdia ali a peleja, era invadida, havia esse sentimento cultural, né. Os povos que conquistavam essas nações, eles zombavam, né? Eles traziam aqueles povos ali e zombavam, né? Diziam, o seu Deus é fraco, o meu Deus que é forte, né? Vocês são desprotegidos. O nosso Deus, sim, o nosso Deus é um Deus forte que nos entregou em nossas mãos. Isaías 52 fala um pouco, né, sobre isso daí. Vamos ler Isaías 52, versículo 2 ao 5. Isaías 52, versículo 2 e 5, que diz assim:
sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, solta-te das tuas ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião, porque assim diz o Senhor, por nada foste vendido, também sem dinheiro serei resgatado. Porque assim diz o Senhor Jeová, o meu povo em tempos passados desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Síria sem razão o oprimiu. Então aí vemos, né, a opressão através das palavras de Isaías, né? Deus falando através de Isaías que o povo era oprimido, né? Isso trazia um sentimento de separação e proteção do seu Deus. Então eles eram afrontados a todo momento, né? Todo momento por essas palavras, né? E isso ainda era pouco, né? Porque a história nos conta, né? Nos ensina que principalmente a Síria, né? Um povo, né? Guerreiro, feroz. Diz a história que era um povo que não tinha misericórdia, né? Não tinha compaixão dos seus inimigos. A história diz que quando eles capturavam, né, uma nação, né, um povo, o ato de castigo deles era cortar as mãos dos seus inimigos, cortar a orelha, cortar o nariz e por fim eles furavam os olhos. Temos um caso desse, um rei, se eu não me engano, Oséia, que foi tomado, né, pela Síria. Se eu não me engano, os 5 últimos reis de Israel foram levados cativos, né? Se eu não me engano, Oséia, Zedequias foi um deles, não lembro o outro. E esses reis, eles, se eu não me engano, um deles, Oséia, sofreu essa tortura, né? A Bíblia nos fala que o rei mandou furar os seus olhos e prendeu na prisão até a morte, né? Aí vemos atos desses homens sem misericórdia, sem compaixão. E o povo de Deus, os judeus, sofreram muito na mão dos assírios, né? De uma tal forma que Deus lá na frente, né, extinguiu essa nação, né? Trouxe juízo feroz sobre eles. Então as diásporas, né, as dispersões do povo de Deus trouxeram muitos castigos, né, para eles. Mas parece que nada disso, né, nada disso veio, né, como ensino, né, como despertamento da nação. Aí vemos no capítulo que ora lemos, São Mateus, capítulo 24, versículo 1 e o 2, Jesus anunciando mais uma diáspora, né, mais uma dispersão do povo de Israel, por ter rejeitado a sua pessoa. Jesus, ele mesmo, ele disse, né, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes, né, quis ajuntar-te, né, como as galinhas faz com seus pintinhos e tu não quiseste. E Jesus ali anuncia o juízo, né, que o povo de Israel, a nação de Israel ia ficar desolada. E Jesus aqui no capítulo 24, ele anuncia mais uma
diáspora do seu povo. Ou seja, Jerusalém, né, ia ser mais uma vez invadida. E sabemos que isso aconteceu 70 anos depois de Cristo, né? Tito invadiu, né, Jerusalém, ateou fogo e morreu muito judeu, muitos foram dispersos, né? E Jesus profetizou sobre isso, né? Vemos lá, vamos ver lá em São Mateus 23, 37, o que é que diz? São Mateus 23, 37 ao 39. A 39. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apredejas os que a ti foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta seus pintinhos, debaixo das suas asas. E vós não quiseste, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venha a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, aquilo que eu estava falando, né, que Jesus, ele anuncia mais um juízo sobre a nação de Israel. Por que motivo, né? Motivo deles rejeitarem mais uma vez a misericórdia de Deus, né? A grande misericórdia de Deus. Porque naquela época, né, a época da lei, eles rejeitaram as promessas, né, de Deus, né, a lei de Deus. Agora ele rejeita, né, a palavra viva, né, o verbo divino, o verbo de Deus, a palavra. O rei que foi prometido ali, né, em Samuel, capítulo 2 Samuel, capítulo 7, o versículo 16, né, que através, né, da sua posteridade, né, Deus ressuscitaria, né, um rei para Israel. E agora o povo de Israel abandona, né, a sua última chance, né, de receber, de ter a graça de Deus mais uma vez ao seu favor. Então eles rejeitaram o próprio Cristo, né? Cristo não foi bem visto, não foi recebido, porque o legalismo, né, sempre ele permeou na vida de Israel, né? O israelita, ele foi expulso não por mero capricho de Deus, mas é dito que o povo de Israel, lá em Reis, né, eles aderiram às práticas, né, das nações vizinhas, né? Eles cometeram até o infanticídio, né, que é morte de criança. Eles começaram a sacrificar suas próprias crianças aos deuses pagãos das outras nações, né? Derribaram o altar de Deus. E Deus já havia avisado na sua lei, né, que eles não poderiam copiar, né, as práticas das demais nações, porque isso traria juízo sobre eles. E o povo de Israel, eles cometeram justamente aquilo que Deus mais aborrecia. Então, por isso que veio, né, esses castigos, essas invasões sobre Israel, por suas próprias desobediências, né, por suas atitudes, né, mal tomadas, por deixarem
a lei do Senhor. Então, tudo isso, irmão, traz uma mensagem, né, de aviso sobre nós, né, Igreja do Senhor, nessa dispensação agora, né, que não devemos brincar com a misericórdia do Senhor, com a bondade do Senhor. Devemos estar sempre alerta, porque essa dispensação temos também as mesmas requerência que Deus fez ao povo de Israel. Como eu falei, sempre em todas as dispensações houve uma promessa, um dever e um juízo. A nossa obrigação hoje é crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo tu e a tua casa, né? É lógico que essa palavra crer não implica não somente acreditar na pessoa de Deus, porque é dito que até os demônios, eles creem na pessoa de Deus. Mas crer é uma palavra talvez muito vaga na nossa linguagem, né? Quando nós vamos estudar mais um pouco essas palavras, né? A etimologia de cada palavra dessa, né? Crer ou ter fé. Devemos usar mais a palavra fé, porque a fé tem a ver com fidelidade, né? Tem a ver com fidelidade. Então devemos sempre acreditar, né? Crer, mas trazer essa crença, né? E mergulhar naquilo que o apóstolo Paulo ele disse, né? Que pela graça somos salvos por meio da nossa crença, da nossa fé em Deus. Então não devemos só acreditar, né? Devemos fazer uso da mensagem das boas novas de Cristo e guardá-la em nossos corações. Jesus ele disse: se vocês guardarem as minhas palavras, também eu vos guardarei da hora da tentação. Então somos guardados pelo poder de Deus, pelo Espírito do Senhor que veio nos abençoar, veio nos guiar. Aquilo que Jesus disse: eu vou para o Pai, mas enviarei o outro Consolador, né? Então o Espírito Santo está conosco nessa dispensação, né? Não estamos só, né? Não precisamos pedir socorro de anjo, né? Socorro de outro ser celestial. O Espírito Santo de Deus nos basta, né? Que Ele é poderoso, é aquele que ensina, é aquele que nos guia, aquele que nos consola. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, quero ler um texto, né? Em Lucas 20, ou seja, 21, Lucas capítulo 21, e o versículo 20 a 24. (21, 20 a 24), diz assim a palavra do Senhor: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. E a ira contra este povo, né?
cairão ao fio da espada, serão levados cativo para todas as nações, e até que os tempos do gentio se complete, e Jerusalém será pisada por eles. Então, irmão, aqui temos a mensagem repetida, né, que se enquadra no capítulo 24 e o versículo 1 e 2, que ora lemos, né, que é de São Mateus. Alguém pode dizer, mas isso aqui não está falando sobre arrebatamento ou na segunda vinda de Cristo, né, para libertar o povo, né, de Deus, né, da mão do anticristo? Não. Isso aqui está falando justamente do período que já aconteceu, da invasão de Jerusalém, através de Tito, né? Por que podemos afirmar isso, né? No versículo 20 está bem claro, né? Devemos ler a palavra de Deus com bastante atenção. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, então preste bem atenção. Esse é o sinal. Este é o sinal. Quando virdes, né? Porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, então aqui está o sinal, né? Quando for para Cristo vir resgatar o seu povo do anticristo, o termo é outro. Lá o sinal é a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel, ou seja, o sinal é a profanação do templo. Aqui era para aqueles dias que viria, né, quase atuais, 70 anos depois de Cristo, né? E isso aconteceu, né, cabalmente. 70 anos depois de Cristo, Jerusalém foi invadida e várias pessoas morreram, né? Vários judeus. Então fica de sobreaviso, irmão, para nós. Como já tenho falado, que podemos tirar lição, né, de todo o texto da palavra de Deus. Porém, devemos explicar para quem foi escrita, se foi para o povo judeu, ou para a igreja, né, ou para uma nação gentílica. Devemos ser fiel ao texto da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe essa nação e ao povo que teme ao seu nome. Amém.